Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez, mais um bloco aqui da nossa aula. A gente vai dar continuidade aqui aos estudos, né, envolvendo a parte de redação dos artigos, né, de forma mais específica a parte de resultados, tá? Aqui, pessoal, algumas dicas, né, sobre a forma que você pode apresentar os resultados, né? E ficam dicas aqui importantes. Você pode apresentar os resultados, por exemplo, na forma de fluxogramas. Aqui, né, no caso, a gente tem um exemplo de fluxograma. Então, imagina você explicar essa informação aqui textualmente. É algo complexo de se fazer. Então, ao invés de você buscar uma explicação textual, você rapidamente você consegue chamar a atenção do leitor através de um fluxograma, né, onde o próprio leitor ele consegue interpretar ali a sua metodologia ou os seus resultados. Também é sugerido você utilizar gráficos, tá? É muito importante, né, os gráficos tanto com os dados, as grandezas medidas, né, experimentalmente, quanto os gráficos das análises estatísticas. Figuras também, né, quando são experimentos em campo ou experimentos laboratoriais, né, que demandem muitos equipamentos e tudo mais. Então é bacana você fazer essa demonstração, né, dos seus resultados, de como foi feito o experimento através de figuras, o uso de tabelas, naturalmente, né, e também o uso de quadros, ok? Então, nós temos todos esses formatos. Aqui só destacando para vocês, né, no caso aqui o uso dos gráficos, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico estatístico, tá? E um gráfico que é muito interessante, né, onde você vai conseguir ver aqui a análise estatística envolvendo mediana, envolvendo quartil superior, quartil inferior, né? Isso aqui é o famoso gráfico do tipo box plot, né? Então você consegue fazer uma análise mais acurada do assunto. Aqui o uso no caso das figuras ou imagens, né? Então aqui o cara estava destacando uma medição realizada em campo, ele está aqui todo paramentado para não correr riscos de choque elétrico. Aqui no caso uma imagem de uma modelagem realizada utilizando um software ANSYS, né? Então também é bastante interessante. Então percebam que as imagens também são muito importantes. E aí, por fim, né, as tabelas, que é essa aqui de cima, e os quadros, tá? Lembrando que basicamente existe uma diferença, né, entre tabela e quadro. Geralmente o quadro você demonstra resultados, né? A gente costuma falar, né, que as bordas são fechadas porque aquele resultado ali apresentado já é um resultado definitivo, tá? Enquanto a tabela ela demonstra resultados que podem ser acrescentados ou extraídos, por isso ela não tem as bordas aqui, né? Então, igual aqui, você fez uma determinada análise aqui estatística, mas você poderia fazer uma nova reamostragem, ou você poderia fazer uma nova análise. Então, esses valores aqui eles podem sofrer variação, enquanto esses aqui não. Esses aqui já são resultados, valores definitivos, ok? Bom, pessoal, e aí, o que você vai fazer com esses resultados em mãos, né? Com esses gráficos, tabelas, fluxogramas e tudo mais? Então, você precisa apresentar os resultados através de uma sequência lógica no texto, tá? A imagem vale mais do que 1000 palavras, mas não adianta você simplesmente jogar as imagens lá e não discutir elas, não falar nada e não concatenar as informações. Então, primeiro você precisa enfatizar ou resumir as observações principais daqueles resultados, não repetir no texto todas as informações, tabelas e ilustrações. Então, o ideal é você mostrar os resultados na tabela ou no gráfico e destacar aspectos relevantes, né? Conclusões pertinentes, ok? Indicar sempre que é apropriada a significância estatística, isso aqui é básico, né? Você fazer isso. As ilustrações geralmente são autoexplicativas, mas quando for necessário você pode ressaltar. As tabelas também, né? Você pode fazer uso delas, né? E geralmente elas são usadas para mostrar esses resultados.
E as figuras geralmente são utilizadas, né, quando você quer mostrar ali uma relação de tendência, né, ou relação entre variáveis, coisas desse tipo. O que você não deve fazer no item resultados? Ficar repetindo toda hora informações no texto em relação a tabelas e figuras. Isso torna o texto confuso e cansativo. Ilustrações que não fazem parte da sua pesquisa, que não estão agregando nada à sua pesquisa, né? E principalmente textos que não informam o conteúdo das ilustrações. Então, às vezes você está falando de um gráfico ali, você está mostrando um gráfico A e está falando de uma informação B. Então, você tem que tomar muito cuidado para tudo fazer sentido, ok? Bom, pessoal, então vocês propuseram os resultados ou expuseram os resultados. O próximo passo seria o quê? Fazer a discussão desses resultados. E aí vejam bem, tem artigos, tem periódicos que o tópico resultados e discussão é junto, tá? Então, ao longo da própria apresentação dos resultados, você já vai fazendo a discussão. Tem periódicos que o tópico é separado. Quando for separado, então você deixa a discussão dos resultados para o item à parte, tá? Então precisa ter essa atenção. A discussão, pessoal, basicamente é você explorar as conclusões daqueles resultados, é você dar um sentido físico, social, econômico, né, que seja, para aqueles resultados que foram obtidos, tá? Então isso aqui é extremamente importante. Geralmente, o que você vai procurar destacar nas discussões? Realçar os achados relevantes, tá, que você teve, fazer uma avaliação crítica da sua pesquisa, em especial das limitações, é a questão da ética na pesquisa, é você saber valorizar o seu trabalho, mas sem esconder as limitações dele. Você tem que mostrar que seu projeto, sua pesquisa não resolveu o problema do mundo. Ele tem certas limitações e quando você demonstra isso, você está mostrando muita propriedade, está mostrando conhecimento de causa e do assunto que você está tratando. Fazer uma comparação crítica quando pertinente é importante, então você cruzar os resultados ali com resultados de outros autores, fazer a interpretação de forma geral, né, das informações e, né, principalmente trazer algumas conclusões, né, ainda que seja de forma generalizada, né, geral, mas você mostrar, né, de forma geral mesmo, ampla, né, algumas implicações, algumas perspectivas, algumas recomendações a partir daqueles resultados, tá? Então tá aqui, né, essa estrutura, né, que traz mais ou menos essas questões, então enfatizando os aspectos novos e importantes da pesquisa, tomar cuidado para não repetir detalhadamente os dados, tá? Em caso de estudos experimentais, iniciar a discussão resumindo brevemente os principais achados, é a famosa contextualização, né? Se você vai tratar ali a respeito de um gráfico onde você vai observar a variância dos resultados, você precisa fazer uma contextualização prévia ali sobre o que se trata aquele dado, quais foram as informações, né? Qual é a variância média obtida a partir de outros autores para que o leitor consiga se posicionar no tempo e no espaço. Relacionar as conclusões com os objetivos do estudo, isso aqui é importantíssimo, ou seja, a redação da sua discussão, de certa forma, ela precisa responder os objetivos do seu trabalho, quais foram qual foi a problemática levantada e quais foram as hipóteses levantadas. Então precisa estar correlacionado, porque aí sua pesquisa passa a fazer sentido. Às vezes você propôs lá objetivos lá no início e lá no final você obteve resultados de variáveis totalmente diferentes. Então quer dizer que você se perdeu no meio da sua pesquisa. É muito importante que o seu resultado, suas discussões, respondam os seus objetivos. Ainda que não seja uma resposta definitiva, ainda que sua resposta seja os resultados encontrados não foram satisfatórios para aquela determinado objetivo. Ok, mas você mostrou que você chegou a essa conclusão e aí você expõe os porquês disso, tá?
evitar alegar precedência, né, e aludir a trabalhos que não estejam completos. Isso aqui, pessoal, é que existe hoje em dia uma forma em que as pessoas costumam citar muitas vezes trabalhos de revisão bibliográfica que não estão plenamente completos, as pesquisas, ou trabalhos que estão incluídos no prelo, que é o que a gente chama, né, quando o artigo está submetido, quando ele está sendo avaliado pelo corpo revisor, mas ele ainda não foi aprovado em definitivo. Tem alguns autores que costumam publicizar tais artigos, né, tais resultados prévios. E aí algumas pessoas acabam citando esse artigo. Mas isso aí não é muito legal, não é muito legal porque pode ser que aqueles dados ali, aquelas informações não estão corretas, tá? Então precisa tomar cuidado. E por fim, sempre propor novas hipóteses quando justificável, tá? Mas qualificá-las claramente. É o que eu falei para vocês. Às vezes, o seu resultado, você não chegou na sua hipótese inicial. E aí você pode reformular a sua hipótese. Você pode reformulá-la nesse ponto, desde que faça sentido. Não pode também reformular apenas porque o objetivo específico não foi atingido. Precisa ter um porquê, precisa ter uma justificativa, né, para isso, ok? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!